Olá, irmãos, olá, irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Espero que estejam todos muito bem. E você que está nos assistindo pela primeira vez, eu quero te agradecer a sua presença e quero te convidar a conhecer ao nosso canal, aos conteúdos que nós temos compartilhado aqui. Aqui nós temos um conteúdo cristão que pode alcançar as pessoas em suas várias faixas etárias. Temos conteúdos para crianças, para jovens, para casais, para adultos. Temos conteúdos específicos para as mulheres, para idosos. Então, eu acredito que você vai gostar bastante. Curta e compartilhe com as pessoas que você gosta, compartilhe com os seus colegas de trabalho. Eu sei que eles também irão gostar. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um capítulo desse livro, que é O Sentido da Vida. E nós chegamos aqui ao 15º capítulo desse livro. E hoje nós vamos falar a respeito da nossa fé em relação ao mundo. Normalmente, enquanto cristãos, nós nos preocupamos em como deve ser a nossa conduta, né? Como deve ser o nosso posicionamento em relação à sociedade, em relação às pessoas, em relação à nossa família, aos nossos colegas de trabalho. Isso é muito natural que aconteça, porque nós queremos de fato fazer a vontade de Deus. E para que a gente possa fazer a vontade de Deus, nada mais, nada menos que a própria palavra de Deus para nos ajudar nessa questão. Por isso nós vamos compartilhar um conteúdo aqui baseado na palavra de Deus. A Bíblia, ela nos diz que Deus ele tem duas vindas a essa terra, né? São duas vindas de Cristo nessa terra. A primeira vinda ela já ocorreu, a segunda vinda ainda vai ocorrer. E em sua primeira vinda, né, quando Jesus andou nessa terra, ele teve a comissão, né, a incumbência de salvar as pessoas, né, de fazer as pessoas reconhecerem, né, que são pecadoras e que precisam de salvação, de que precisa que a vida de Deus passe a operar nelas. Então, essa foi basicamente a função do Senhor nessa terra. Ele veio cuidar das pessoas, ele veio transformar as pessoas, veio trazer uma palavra de esperança, né? Então aqui nessa terra ele aperfeiçoou os seus apóstolos, ele fez discípulos, ele em geral pregou o evangelho. E isso ele fez com muita autoridade, né? Tudo que o Senhor fez foi de uma maneira assim, com muita dependência, né, do Pai. E isso ele fez porque ele também foi aperfeiçoado por meio de tudo que o Senhor foi ensinando para ele ao longo do tempo, até um dia em que ele veio, né, cumprir a comissão dele nessa terra. Então, quando surgem essas dúvidas a respeito do nosso comportamento, eu quero dizer para você, caro colega, caro irmão, que nós precisamos nos ater ao Senhor Jesus. Quando surgem essas dúvidas em respeito ao nosso comportamento, se devemos ou não pregar o Evangelho nos lugares que nós vamos, nós precisamos olhar para o modelo de Cristo. Cristo é o nosso modelo em relação às nossas atitudes enquanto cristão nessa terra. Então nós temos que olhar para o que Cristo fez enquanto andou nessa terra. E ele simplesmente pregou o Evangelho, cuidou das pessoas, ele sarou as feridas, sejam elas físicas, emocionais. Tudo que o Senhor fez foi em relação ao cuidado pessoal das pessoas. Mas quando eu digo para você que ele veio cuidar estritamente da questão do pecado, né, do problema da pessoa, do pecado que vinha consumindo as pessoas, eu não estou dizendo aqui que ele não se preocupava com as questões, né, da sociedade, do mundo em que as pessoas viviam. Até porque ele teve muitas oportunidades de cuidar dessa parte, mas não era a incumbência principal dele. Por isso ele se ateve principalmente a cuidar do que realmente o Pai tinha enviado ele. Mas em sua segunda vinda, o Senhor ele irá tratar disso. Ele não está despreocupado com essa situação da questão política da sociedade, ele não está despreocupado com as questões sociais, com as questões que nós temos hoje em dia, muitas questões, né? Muitas bandeiras que se levantam, as pessoas estão preocupadas
com a questão do desmatamento da natureza, de como vamos deixar a sociedade para as próximas gerações, a questões de feminicídios, a bandeiras em relação ao feminismo, ao racismo, a questões de brigas entre países. Então, nós temos muitos problemas no país, a corrupção, a criminalidade, muitas coisas preocupam as pessoas. Mas e nós, enquanto cristãos, com que nós devemos nos preocupar? A Bíblia nos diz, né, o Senhor nos ensina a seguir os caminhos de Jesus. Então, eu quero ler um versículo aqui para vocês, que está em Mateus 5:14. Ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Quando nós recebemos o Senhor, nós nos tornamos a luz do mundo. E o que é a luz, né? A luz, ela serve para iluminar, para clarear. Nós, enquanto luz do mundo, que é o que o Senhor nos mostra que nós somos, nós precisamos, né, iluminar as pessoas, né, levar a elas a perceber a sua condição, a condição de pecador, levar elas ao arrependimento, né, a serem transformadas em sua vida, a ganhar a vida de Deus. E também, ainda em Mateus 5, no versículo 13, ele diz: vós sois o sal da terra. E essa questão do sal, ela é muito interessante, porque eu posso trazer uma experiência até minha aqui do dia a dia, né? A importância, né, do sal. E não foi à toa que, né, que o Senhor, ele nos comparou com o sal e que devemos ser o sal dessa terra. Aqui em casa, de vez em quando surge um odor desagradável que sai do ralo do banheiro, né? Então, de vez em quando, para resolver esse problema, eu pego uma porção de sal e jogo no ralo do banheiro. Sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece, caro colega? Simplesmente em questões de minutos, aquele odor, né, desagradável, ele desaparece. Em questão de minutos, esse odor desaparece, então fica um ambiente agradável de se conviver. Então, quando o Senhor, ele nos diz que nós somos o sal da terra, é justamente para isso, para que a gente possa colocar sobre as coisas mortas esse sal, sermos o sal, né, para que as coisas não se deteriorem mais do que já estão, né, para que elas não se corrompam mais do que elas já são corrompidas, proporcionar um ambiente agradável, né, de se conviver. Então, por isso que o Senhor nos diz que nós somos o sal da terra, porque nós vamos ali resolver o problema, né, da questão do mau odor, de tudo aquilo que traz insatisfação, de tudo aquilo que traz um ambiente que nos dá preocupação de viver, um mau cheiro, exatamente dizendo. E para que nós nos tornemos esse sal da terra, né, essa luz do mundo, o Senhor, ele se preocupa em nos dar toda uma capacidade de nos tornarmos essas pessoas, né, que sejam agradáveis à sociedade. E você pode estar pensando, mas simplesmente eu vou me tornar cristão e eu não vou mais me preocupar com as questões do país? Isso também é importante. Eu te falo que realmente isso é importante e tem muitas pessoas, até muito inteligentes, preocupadas com essa questão. Mas nós, enquanto cristãos, temos que nos preocupar com as coisas que o Pai se preocupou, que o Pai se preocupa. Nós temos que nos preocupar com as pessoas, como elas têm conduzido a sua vida, levá-las a reconhecer a sua condição, levá-las a ser transformadas, ajudá-las em seu dia a dia. É isso que o Senhor quer de nós. E Ele nos fala em sua palavra, também aqui em 2 Coríntios 5:20, ele nos diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha só, irmão, que responsabilidade que nós temos quando nos tornamos cristãos, de ser embaixadores de Cristo. O embaixador, na nossa vida terrenal, qual a função dele? O embaixador, ele precisa conhecer de maneira bem profunda os problemas do país, né, as riquezas, tudo que o país tem, para que ele possa desenvolver
relações com outros países. Então, o embaixador do Brasil em outros países, ele tem a função de conhecer, né, como que o nosso país funciona, para que ele possa trabalhar, né, fora do país, né, mostrar a nossa condição, falar o que nós temos. Então, irmãos, o Senhor, ele também nos compara a esse embaixador, né? Nós somos embaixadores de Cristo, e enquanto embaixadores de Cristo, nós temos que nos ater à vontade de Cristo, conhecer a vontade de Cristo. E como nós devemos conhecer? Como nós podemos conhecer a vontade de Cristo? Eu falo para você que a única maneira de conhecer a vontade de Cristo é por meio da palavra. Hoje nós temos um conteúdo vasto, inclusive hoje, né, com esse problema que tem acometido as sociedades, né, essa questão da pandemia tem trazido muito desgosto, muitas perdas para a sociedade, as pessoas têm perdido entes queridos, e então as pessoas hoje se encontram num momento muito difícil de suas vidas, né? A sociedade em geral se encontra num momento muito difícil. E o que nós devemos fazer, né? Nós devemos ser aqueles que cuidam das pessoas, que levam a palavra de alento, de esperança para as pessoas. Devemos pregar esse evangelho por meio de todo o conteúdo que nós temos recebido diariamente, né? Nós temos a palavra, nós temos livros espirituais. Hoje nós temos conteúdos na internet que são muito importantes para que nós possamos ser enchidos com a palavra de Deus, para que nós possamos levar às pessoas essa palavra, né? Nós não queremos levar nada que seja de nós mesmos, nós queremos levar a pura palavra, a sã palavra de Cristo para as pessoas, para que de fato elas possam ser transformadas. Então, irmãos, essa é a nossa incumbência, é nisso que devemos nos preocupar enquanto cristãos. É claro que a sociedade hoje, ela tem vivido muitos problemas, mas o Senhor, ele tem a solução para esses problemas. Ele não está aquém. Hoje o Senhor, ele não está aquém dos problemas da sociedade. Ele sabe de todo o problema da economia, da corrupção, da política, né, das bandeiras que as pessoas levantam, né, da questão racial, do preconceito, do racismo. O Senhor está a par disso tudo, mas isso Ele irá resolver em sua segunda vinda. E eu convido a você a não se preocupar com essa questão, porque para isso o Senhor já tem resolução para esse problema. Então eu te convido a conhecer a palavra, a voltar ao princípio, a invocar o nome do Senhor, buscar a presença do Senhor, se voltar para o Espírito, porque é por esse meio que nós podemos fazer de fato a vontade do Senhor. Então, queridos, eu te convido hoje realmente a se aprofundar na palavra, a conhecer o Senhor, ler os livros espirituais que estão disponíveis para nós. Esse canal foi feito exclusivamente para que a gente possa levar essa palavra sã, essa palavra cristã aos lares, né? Hoje, com esse distanciamento, a gente não tem a possibilidade de estar tão perto das pessoas, mas esse conteúdo, né, esse canal que nós criamos, ele tem essa função. E se você hoje, né, quiser também fazer parte desse povo, desse exército que tem o desejo de fazer a vontade do Senhor, continue a nos seguir, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que estão à sua volta, tá? Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pelo seu tempo que você destinou para estar nos ouvindo nesse dia, e que o Senhor cuide de você, cuide de sua família, e Jesus é o nosso Senhor. Amém.